Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso projeto Conexão com Cristo. Que bom é tê-los mais uma vez, que bom estarmos juntos nessa comunhão, que bom estarmos participando aqui desse momento tão especial, que é o momento de louvor, adoração ao nosso Deus, momento de ouvirmos a palavra dele. Muito obrigado a vocês que estão na sala, obrigado aos que estão no YouTube também. Deus continue abençoando a todos vocês, derramando graça sobre graça em vossas vidas. E a gente já começa dizendo que é uma alegria ter a Paloma conosco, né? Paloma e seu esposo aí, que coisa boa ter essa dupla aí participando do Conexão com Cristo. Vocês são bem-vindos aqui, todos vocês são bem-vindos. Mas vamos ouvir Paloma e o seu esposo. Vamos lá, vamos ouvir. Graça e paz. Ela vai tocar hoje também, que maravilha. Não, a gente arranha, né, pastor? Que nada. Rapaz, hoje aqui tá a família quase toda completa, né? Tem eu, tem Evandro e ali tá Esther. Faz assim, Esther. Esther tá lá atrás. Estou vendo. Oi, Stephanie, legal. Que bom ter Esther tá na bateria hoje e a gente vai fazer um louvor em família aqui para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. Então vamos adorar o Senhor. Aproveite esse momento que você está aí para adorar o Senhor também. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso
terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Desculpa aí que hoje eu tô um pouquinho rouca de novo, pastor. Não Mas tem Deus, problema. glória a Deus. Eu fiquei alegre com a participação da Stephanie na bateria, né? A Stephanie é filha de vocês? É, a Esté é filha da gente. Ah, é Esther o nome, né? Isso, Esté, a rainha da Legal, Bíblia. Evandro, que bacana, já Rapaz. começa aí, o DNA já está aí não tem jeito não, gente, é o DNA que está aí grudado em vocês, né? Que coisa boa é poder ter aqui conosco, pastor Erivaldo Barros, irmão Denise, pastor Eliniel, Álvaro Gessé, Zé Zilda, olha a Zé aí, que coisa boa, pastor José Lola, Gil Denô, pastor Gil Denô, irmã Anne, Antônio Melo, cadê você, Antônio Melo? E aí, esse instante nós vamos falar com o nosso Deus, né? Depois nós teremos mais uma canção com os irmãos Evandro, Esther e Paloma. Paloma. Paloma, não é de Poliana, é Paloma. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ter mais uma canção por ele, depois em seguida o irmão Edir tem a palavra para apresentar o orador da noite. O irmão Edir Borges tem a palavra para apresentar o orador da noite, logo após a música de Paloma. Vamos então ouvir mais uma canção. Nos alegramos em ver que Paloma está cantando, ela que não estava bem no outro momento, né, da garganta, mas louvando a Deus. Glória ao nosso Deus por isso. Vamos então ouvir a canção. Vamos declarar que o nosso Deus ele é lindo, incomparável, igual ao nosso Deus não há. Lindo, lindo és, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face.
Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam presentes em cada coração nesta noite. O palestrante de hoje é o pastor Erivaldo Barros. Ele é pernambucano, casado há 20 anos com a irmã Ana Barros, que são pais de 3 filhos, Lucas, Marcos e Radassa. Pastor Erivaldo foi consagrado ao ministério há 22 anos, exercendo o pastorado da Igreja Batista de Ibura, em Recife, Pernambuco, entre os anos de 2000 e 2013. Foi secretário-geral da Convenção Batista Baiana de 2013 até 2018, quando, então, assumiu o pastorado da Igreja Batista da Graça, em Salvador, Bahia. Em 2022, foi eleito presidente da Convenção Batista Baiana, cargo que exerce com competência e muita dedicação, apesar de todas as atribuições pastorais na igreja. Além de pastor, ele é também professor, capelão e advogado, atuando como especialista em direito da família. Pastor Erivaldo, juntamente com sua esposa, irmã Ana, que é fisioterapeuta e cursa atualmente medicina, identificaram-se com a filosofia de atuação da Igreja Batista da Graça, entregando-se de corpo e alma ao trabalho social desenvolvido pelo SECOM, Centro Comunitário Clériston Andrade, cuidando das necessidades físicas e emocionais das pessoas que convivem no perímetro localizado no bairro da Federação, onde fica o templo da Igreja Batista da Graça. Ali, eles desenvolvem um excelente trabalho social, reconhecido tanto pelos poderes públicos como pela comunidade atendida. Essa aproximação tem sido um canal de pregação do Evangelho, com resultados positivos na restauração, não somente da saúde física, mas principalmente na salvação das almas. Portanto, é com imenso prazer que passo a palavra ao meu pastor, porque pertence àquela igreja, pastor Erivaldo Barros. Que honra estar com vocês. Quantas palavras gentis e tão afáveis do querido irmão Edi. Como é bom vê-lo bem aí, recuperado pela graça de Deus. O saúdo juntamente com o irmão Paulo Barbosa, com os que também estão conosco aqui presentes, como é o caso da Anne Melo, da Paloma e a sua família aí musical. Bom ver a filhinha aí na bateria, já seguindo também a mesma toada, o pastor Elias, Aldenice, Antônio Melo, Eliane, pastor Eliniel, bem como também pastor Gildenor, Francisca, pastor Lola, Álvaro Gessé, Paulo. Um abraço muito especial para vocês aqui na sala e também extensivamente aos que acompanham no canal do Conexão com Cristo, estes irmãos e irmãs queridos, desde aí Jacobina, extensivamente a região noroeste e outras regiões do Brasil, inclusive quando eu estive falando lá em São Paulo, em Sumaré, para líderes, pastores, missionários e promotores de missões, encontrei uns 2 queridos irmãos, frutos deste trabalho aí de Jacobina, a Primeira Igreja Batista, pastor Robson, bem como todos os batistas da região noroeste. Um abraço muito especial. Quando o irmão Edi colocou pernambucano, com muita alegria e prazer, mas também pernambaiano, uma vez que já nos identificamos demais com essa terra maravilhosa, já tendo recebido o título de cidadão soteropolitano, e grato a Deus por esse tempo que estamos aqui com 9 anos de ministério, entre o trabalho da Secretaria da Convenção Batista Baiana e da Igreja Batista da Graça, e agora na presidência da Convenção Batista Baiana. Igualmente, eu trago aqui uma palavra representando a Convenção Batista Brasileira, da qual sou
terceiro secretário e extensivamente, portanto, até desejando ver alguns de vocês na nossa Assembleia no Recife, dias 17 a 21 de janeiro, com a graça do Senhor. Quero dizer que me senti honrado e como é bom aprender com vidas que inspiram, e as vidas dos irmãos nos inspiram, de serviço, de dedicação, de referência. Quando a gente começa a olhar para esses belos rostos aí, fisionomias abençoadas por Deus, quanto serviço prestado aí na região, há alguns anos, não muitos, vocês estavam servindo na juventude, como uma referência para a glória de Deus. Hoje estão aí nessa boa caminhada de fé, passando o bastão, fortalecendo aqueles que prosseguem neste trabalho, e que Deus continue abençoando esse projeto, que Deus continue abençoando suas vidas, Deus continue abençoando, portanto, seus ministérios, e a todos que aqui estão conosco, nos acompanhando no canal. Também, nossa palavra de hoje, que vai ser muito compacta, direcionada, ela tem muito a ver com a divisa, destaque-se, do Conexão com Cristo, que foi lido pelo pastor Elias, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para sua plena satisfação e agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Falaremos hoje sobre frutificando nas adversidades e nas provações. Uma palavra particular quanto ao irmão Edi, a gente tem criado uma identificação muito grande, parece que a gente se conhece aí há anos e anos, dado a esse coração generoso deste homem de Deus. Já estou com saudade, espero que ele desfrute bem com a família, mas em breve esteja de volta aí conosco aqui em Salvador. Dito isso, nós vamos ministrar a partir do texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Utilizarei, naturalmente, outros textos como base e referência para esta temática, e também experiência. Eu desejo falar sobre a frutificação na provação e adversidades a partir de uma perspectiva bíblica, teológica e também pessoal, particular, tá? Vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Também quero dizer da honra de poder estar concluindo o ano com vocês em relação ao projeto, que no próximo ano estará com mais vapor ainda, e combustível e caminhada para a glória de Deus. Esse ano frutificaram muito, e uma honra poder ter condições de estar com vocês neste momento. Então, diz assim, 2 aos Coríntios 12, a partir do verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Jesus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, não mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Bendito seja o nome do Senhor. C.S. Lewis, um dos escritores que é uma referência para nós, a partir do seu texto Cristianismo Puro e Simples, ele usa 2 expressões preciosas quanto ao sofrimento. Primeiramente, ele diz que Deus não gasta provações. Ele diz que os sofrimentos não são em vão na vida de quem é servo de Deus. E depois ele usa uma expressão conhecida por alguns de vocês também, que o sofrimento é o megafone de Deus gritando e falando ao coração do homem, do ser humano, para que se aproxime e viva mais para ele. Dito isso, queremos dizer que o sofrimento, a tribulação, a provação na vida do servo de Deus tem propósito, tem significado. E aqui eu quero fazer uma afirmação bíblica teológica. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. A aprovação vem de Deus, com propósitos definidos. A tentação tem 3 pontos e 3 origens. O diabo, o mundo, chamado, portanto, sistema depravado, degenerado, e a carne,
a sarxe, afastada de Deus. E a gente encontra essa referência, já citando outro texto brevemente, em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, Tiago vai deixar claro, da parte do Espírito Santo, falando aos irmãos da igreja de Jerusalém e aos judeus dispersos, portanto, por todo o mundo de então, ele diz, verso 2 ao 4, meus irmãos, tenham por motivo de muita alegria passar por provações. Aí eu pergunto para os irmãos, neste momento, passar provação é motivo de alegria? Passar por adversidade é motivo de satisfação, de regozijo? Olha o que Tiago está dizendo, sabendo que a provação da fé de vocês, uma vez confirmada, esta aprovação produz perseverança, produz, portanto, persistência, produz amadurecimento, produz mais conhecimento de Deus. Ora, a perseverança, nesse caso, tem ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deixem a desejar. E com destaque especial agora, versos 12 ao 15, diferença de provação e tentação. Bem-aventurado é aquele, feliz aquele que suporta com perseverança, olha aí a expressão perseverança, perseverança sempre vai estar ao lado da provação, que é você ter um espírito de confiança, de firmeza, de resiliência, de continuidade. E aí diz assim, feliz aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, é aprovado e recebe a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. E esta aprovação não aponta apenas para a eternidade, mas aponta para a vida aqui, para a experiência com Deus, para o crescimento com Deus, para viver os propósitos de Deus aqui no mundo e que se estende pela eternidade. Olha aqui a diferença agora do 13 ao 15 quanto à tentação em relação à aprovação. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É exemplo de uma armadilha para pegar um pássaro, ou de uma isca para pegar um peixe. Assim é a tentação quando se dá espaço a ela. Então, a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E quero dizer a diferença das consequências da aprovação para as consequências da tentação. As consequências da aprovação, nós vamos ver, à luz do texto que nós lemos, vamos voltar para ele agora, 1 Coríntios, gera frutos de crescimento, de edificação. As consequências da tentação, quando cedida, gera sofrimento, padecimento e até mesmo a morte de relações, a morte também de ministérios, a morte moral e até mesmo podendo gerar a morte física como consequência desse espaço que acaso seja dado. Voltando para o personagem do nosso texto, Paulo, como conhecido de nós, foi um homem que viveu experiência profunda de transformação com Deus. Ele que até os seus 30 anos, aproximadamente, 31, era um zeloso fariseu da tribo de Benjamim, que se dedicou com plenitude àquilo que acreditava e que tinha o cristianismo e a Jesus como, de fato, uma seita e que perseguia os cristãos ao ponto de matar alguns, entre eles Estevão. Ele teve uma experiência que o fez quebrantar-se, cair não só do cavalo, mas cair literalmente da sua soberba, do seu orgulho. Seu coração se voltou para Deus e ele passou a fazer uma releitura e uma ressignificação de toda a sua construção teológica e também enquanto membro, portanto, do grupo dos fariseus. E diz o texto que até que ele começasse a servir, ele passou cerca de 14 anos, inicialmente em Jerusalém, depois foi para o deserto da Arábia, onde passou 3 anos no seu seminário pessoal, particular, depois volta tentando servir em Jerusalém, não é acreditado, vai para sua terra lá de Tarso, e lá ele passa 10 anos, até que Deus usa Barnabé para trazê-lo de volta agora para Antioquia, onde ele é comissionado para desenvolver o ministério
apostólico entre os gentios. E o texto bíblico de Gálatas, seguindo também o texto de Atos, diz que ele foi, portanto, enviado com este propósito e que ele passa e abraça com toda a dedicação. Agora, o que Paulo sofreu neste período de ministério que ele passa a desenvolver, depois do seu espaço do deserto pessoal, onde Deus estava trabalhando no seu coração, não é nada fácil. Se você abrir aí o capítulo 11 de 2 Coríntios, voltando aí, acredito que nós somos daqueles que, quando a gente está com um texto, a gente mantém aberto ou acessado para acompanhar. Se você vir aí, capítulo 11, 2 Coríntios, verso de número 16 em diante, Paulo diz assim: outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se assim vocês pensam, recebam-me como insensato, para que também me gloriem um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei, porque, sendo vocês sensatos, de boa mente toleram os insensatos. Toleram quem vos escravizam, quem devora, quem detém, quem se exalta, quem esbofeteia no rosto. E então, Paulo completa dizendo, a partir do verso número 22, são hebreus, também sou, são israelitas, também sou, são da descendência de Abraão, também sou, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha agora os sofrimentos de Paulo: em trabalho, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 195 açoites, assim ele recebeu. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes passei, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, em jejuns, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas de Deus. Então, Paulo, ele descreve aqui o que ele enfrentou e a luta que ele passou de sofrimentos tenebrosos e terríveis por amor a Cristo, e ele traz isso para fortalecer ainda mais, para legitimar o seu ministério, que estava sendo questionado pela igreja de Corinto. Aí é quando ele faz aquela narrativa de que ele teve uma experiência profunda com Deus, e ele chega a dizer, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Ou seja, ele entra em êxtase, certamente, fisicamente dorme, vai até o 3º céu. E como é que os judeus dividiam os céus? O primeiro céu, este que a gente enxerga, o segundo, aquilo que é o universo, que não tinha uma dimensão que a gente tem hoje, e o 3º céu seria a própria morada de Deus. Ele diz que viu coisas inefáveis e gloriosas que aos homens não é possível narrar, e aí ele diz que por causa disso, Deus permitiu que um espinho na carne viesse sobre ele. E um destaque sobre o espinho na carne, meus irmãos, que são colocados várias possibilidades e teorias, é que no cenário geral da leitura sobre Paulo, partindo também de Gálatas, provavelmente o espinho na carne que Paulo tinha foi um seríssimo problema de visão, ao ponto de Paulo, na caminhada do seu quarto de vida, ele praticamente fica cego, com dificuldade de escrever, precisando de amanuenses e tendo muitas limitações quanto a isso. E aí o texto sagrado nos diz que exatamente ele recebeu esse espinho na carne, e ele clamou, e ele suplicou, e rogou que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus não tirou, porque tinha um propósito, e Jesus chega a dizer para ele que o poder dele, de Jesus, se aperfeiçoa na nossa limitação e na nossa fraqueza. Diante disso, eu quero só rapidamente trazer relatos do Antigo Testamento, e com essa ponte de Paulo, destacando que homens e mulheres que passaram por provações e adversidades puderam crescer e viver os propósitos que Deus tinha para as suas vidas. Destacaremos brevemente alguns do Antigo Testamento. Começamos com Abraão. Abraão viveu a provação inicialmente do seu chamado e dos 25 anos esperando a chegada de Isaac, passando por adversidades até que chegasse o seu filho. Foi chamado com 75, tornou-se pai de Isaac aos 100,
e pôde vivenciar os propósitos de Deus, mas quando foi cerca de 16 anos depois, 15 a 16 anos, ele teve uma provação ainda mais difícil de entregar e de consagrar o seu filho em sacrifício a Deus. E o texto bíblico diz que ele, embora humanamente sentindo, mas de forma resoluta e determinada, consagrou Isaac ao Senhor, e se fosse o caso de sacrificar, sacrificaria Isaac, pelo que ele foi aprovado por Deus, e a palavra diz que ele foi, de fato, aquele que viveu o que Deus tinha reservado para ele, ao ponto de ser chamado de patriarca, e a maior referência em matéria de fé do Antigo Testamento, sendo chamado do pai na fé, e sendo essa referência para os cristãos judeus e para os islâmicos também. Outra referência muito significativa de alguém que passou por provações, e que certamente é daquele tempo de Abraão, ou talvez um pouco antes, como diz a tradição cristã, foi Jó. Jó sofreu o que, humanamente falando, nenhum homem sofreu até hoje, afora o sacrifício que Jesus Cristo sofreu enquanto homem, agudo, direto, sem ter culpa alguma, mas Jó sofreu de uma forma terrível, de uma forma angustiante, e questionou por um tempo, não blasfemou, mas questionou o seu sofrimento, uma vez que os seus próprios amigos começaram a insultá-lo e a julgá-lo de forma injusta, foi abandonado pela esposa, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, seus amigos passaram a julgá-lo, perdeu sua saúde completamente e, de fato, estava agora numa prova na experiência com Deus, e o texto bíblico diz que ele viveu o drama mais profundo que um ser humano pode viver, mas ele chega a expressar aquela declaração muito firme e forte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor e julgará a minha causa, e ainda em carne eu verei a intervenção de Deus em meu favor. E perseverando até o fim, pôde ouvir a voz de Deus, e a Bíblia diz que foi confrontado por Deus e quebrantou o coração, e mesmo antes de receber em dobro tudo que tinha perdido, o texto bíblico diz que ele falou, sei que o meu Redentor vive, que por fim, sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Falei do que não sabia, coisas gloriosas demais para mim, sobremaneira, mas aí ele completa dizendo, conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora o conheço com profundidade e me humilho no pó e nas cinzas. Aí eu pergunto para vocês, lendo o capítulo 1 de Jó, a gente percebe que Jó era um homem íntegro, justo, reto, que andava com Deus, mas que depois do sofrimento passou a conhecer a Deus exponencialmente, muito mais, dado ao sofrimento levá-lo a um outro nível de experiência com Deus. Ninguém quer passar por sofrimento, meus irmãos. Ninguém quer passar por provação, muito menos eu nem você. Mas quando Deus permite e quando Deus direciona, porque tem duas formas de sofrimento que a gente entende nas Escrituras, a permissiva e a objetiva. Guarda aí no coração, a permissiva e a objetiva. Deus permite e Deus também direciona. No caso de Abraão, foi objetivo. No caso de Jó, foi objetivo. No caso de Daniel e de José, foi permissivo. E eles cresceram de forma muito direta. José passou por 13 anos de adversidade, injustamente, se mantendo fiel a Deus, foi traído pelos irmãos, vendido para amalequitas, entre outros, foi, de fato, injustamente acusado pela esposa de Potifar, foi parar lá no calabouço, na prisão egípcia, se manteve fiel e Deus o honrou e o colocou numa posição de destaque, de bênção, portanto, para todo mundo de então, honrando o nome dele na vida de José. Assim foi com Daniel, que por seguir e temer a Deus foi provado e foi lançado numa cova de leões famintos, e Deus o preservou porque ele andou com Deus, e Deus assim permitiu para que ele pudesse ser usado por Deus da forma que assim foi usado. O Novo Testamento traz-nos diversas experiências, mas o nosso destaque neste momento, de forma muito direta, é justamente o apóstolo Paulo, e eu quero aqui trazer algumas lições para depois partilhar uma experiência particular com os irmãos, brevemente, a partir do que eu passei em 2020. Algumas considerações de 2 Coríntios 12, do 7 até o verso de número 10. A primeira consideração a ser feita quanto à frutificação em meus sofrimentos e provações é que a vida não é
indolor. Viver é sofrer também. Viver é enfrentar lutas. Viver é enfrentar batalhas. Esta questão de colocar que nós estamos plenamente imunes à luta, batalha, provação, não é o que a Bíblia apresenta. Viver é passar por lutas. É impossível viver sem que se passe por adversidades e por tribulações e lutas na caminhada. O espinho na carne, como nós já dissemos, é uma demonstração clara de que Deus queria fazer Paulo crescer a partir daquela experiência. A oração não atendida, quem aqui já teve uma oração não atendida, daquilo que você esperava ou imaginava, e você depois percebeu que Deus estava trabalhando, fazendo o melhor naquilo que parecia um não, para depois agir lá no futuro de algo que ele queria realizar. Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é absoluto. Quando ele não responde como a gente espera ou imagina, é porque ele está cuidando da gente. Ele tem, na verdade, não só o melhor, ele tem o excelente para as nossas vidas. Então, a gente pode, às vezes, orar de forma incorreta, ou mesmo com sinceridade do coração, mas não ser aquilo que Deus deseja. Por isso que a gente precisa andar com Deus, viver alinhado com ele, a fim de o que pedirmos seja aprovado por ele, e assim a gente frutifique. Onde é que a gente encontra isso? Lá em João, capítulo 15, verso de número 7 e 8, Jesus disse, se vocês andarem comigo, e a minha palavra estiver em vocês, tudo que vocês pedirem ao Pai, ele dará, para que o Filho seja glorificado no Pai, e vocês possam dar muitos frutos. Mas se nós andarmos com ele, estivermos ligados ao caule, à videira verdadeira, e assim vivermos a vontade dele, não para o nosso deleite, não para o nosso prazer, não para o nosso egoísmo, não para a nossa ganância ou nossa vontade. Então, podemos ter em alguns momentos orações que não são respondidas, mas Deus, na verdade, está trabalhando naquilo que parece até mesmo o seu silêncio ou o seu não. Outra questão importante é que o sofrimento, a provação, é necessária e é indispensável. Se eu fosse abrir aqui espaço, certamente vocês teriam muito a testemunhar de quantas provações vocês já passaram em suas vidas, de quantas lutas vocês já enfrentaram para chegar até aqui, e podemos dizer agora numa só voz, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui quem nos trouxe foi o Senhor, quem nos fortaleceu foi o Senhor. Então, a aprovação nos mostra a nossa limitação, tira de nós orgulho, tira de nós soberba. A aprovação também nos faz depender mais de Deus. Quando a gente passa por um momento de tribulação, de provação, permitido ou direcionado por Deus, a gente busca ainda mais a Deus. Não era preciso passar por isso, mas é algo que nos leva mais a Deus. Lembra de Isaías indo ao templo, buscar ao Senhor? Qual era o cenário ali? Qual era o contexto? O seu grande amigo, o rei Urias, tinha morrido, e ele servia no palácio como um profeta palaciano, uma espécie de sacerdote do palácio. Depois daquela experiência, Deus o chama, ele se coloca à disposição, e ele se torna profeta do povo, passando justamente a profetizar os oráculos e palavras do Senhor, as profecias da parte do Senhor. Mas ele viveu aquela experiência de ver a Deus no seu santo templo a partir da perda do seu grande amigo. Também a provação nos mostra a suficiência da graça de Deus. Ouça o que eu vou lembrar agora à luz das Escrituras. A graça de Jesus é suficiente para nós. A graça de Jesus é o que nós mais precisamos em nossas vidas e em nossa caminhada com Deus. Muito mais do que as providências, nós precisamos do provedor. Muito mais do que as bênçãos, nós precisamos do abençoador. O que a gente mais necessita é de Deus. Nossa principal experiência tem que ser com Deus. Até porque Deus, ele nos dá mimos, ele nos dá provisão no nosso dia a dia. Mas o que a gente mais quer é o próprio Deus. Porque o que a gente tem certeza é que um dia nós vamos desfrutar com ele para sempre na eternidade da sua glória. Mas, exemplo, poderia aparentemente ser céu no sentido de estrutura, de local, mas se Deus não estivesse, perderia o seu sentido. Por isso que já dizia o poeta do cantor cristão, céu para mim é ter Jesus. Jesus é meu céu, Jesus é minha realização, ele é quem é a plenitude da minha vida. Portanto, mostra a suficiência da graça de Cristo. Também traz o fortalecimento do poder pela fraqueza. Olha que contradição, que coisa mais curiosa. Na fraqueza,
o poder se manifesta. Na nossa limitação, a grandeza de Deus se manifesta. Por fim, a provação é pedagógica, ela é didática. Entre as suas aplicações e ensinamentos, ela nos traz algumas referências. A propósito no sofrimento. Vamos relembrar lá de Romanos capítulo 8, verso 28? Sabemos juntamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Pergunto a vocês, vocês creem neste versículo? Vocês creem nesse texto? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pergunta, até mesmo a luta, até mesmo a dor, até mesmo a enfermidade, até mesmo a perda, até mesmo aquilo que não se explica, até mesmo as situações mais dolorosas da vida? Sim, se andarmos com Deus e vivermos com Deus, na convicção que fomos por Ele chamados e para Ele nós vivemos e o amamos, todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento também se torna um dom de Deus para crescimento, para amadurecimento, a partir das experiências que nós citamos aqui, bíblicas, e de tantos homens e mulheres na história da nossa caminhada. Deus usa as formas mais diversas quanto ao seu processo de nos fazer crescer. Até o próprio Satanás se torna servo de Deus nesse sentido, para que Deus, quando queira, permitir que ele justamente seja agente também no processo de crescimento. Lembra que Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó até um limite? Lembra aqui que a Bíblia diz que o espinho na carne, Paulo chega a dizer que foi um mensageiro de Satanás que o estava esbofeteando? Quero lembrar uma questão importante. Satanás só tem ação na nossa vida se for da permissão de Deus com o propósito de Deus, a não ser que a gente dê brecha e dê espaço e pague um preço por isso, quanto a tentação, que é diferente da provação. Mas na provação, só naquilo que Deus permite, porque nós temos o Espírito de Deus, a proteção de Deus e a direção de Deus sobre nossas vidas. Nas adversidades de nossas vidas e nos enfrentamentos, Deus nos conforta e nos consola, como o Deus de toda consolação. Ele nos ampara, Ele nos fortalece. Também Ele está presente em todos os momentos das provações, nos momentos quando parecemos estar sozinhos, onde o coração aperta, onde as lágrimas rolam no rosto, onde o coração se torna tão sofrido, Deus está presente, Deus está conduzindo. E Ele demonstra o seu amor. É por isso que lá em Romanos diz que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra coisa ou criatura nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a provação, ela é passageira. Ela tem um início e ela tem um fim. Deus estabelece, portanto, um propósito também tempestivo. Só que, às vezes, esse tempo parece prolongar, mas Deus está trabalhando para fortalecer os nossos corações. Meus irmãos, falando um pouco, portanto, nessa questão teológica e bíblica, deixa eu compartilhar rapidamente um pouquinho da minha experiência de 2020. Antes, eu quero falar para os irmãos que eu passei já por algumas adversidades e provações na vida. Eu, com 1 mês e um pouquinho de vida, tive desidratação aguda, fui internado e desenganado pelos médicos, ao ponto de os médicos dizerem que eu deveria, portanto, retornar para casa para morrer em casa com a família. Minha avó, eu fui o primeiro neto da parte da minha mãe, consagrou-me desde cedo, assim como também mamãe, e eu lembro quando elas diziam para mim, até hoje mamãe assim fala, que minha avó, com muita determinação e firmeza, dizia para o médico naquele momento: olha, vou levá-lo para casa, mas Deus vai preservá-lo e eu voltarei aqui para colocar diante do Senhor a vida deste meu neto, porque Deus tem propósito para realizar na vida dele. Eis que depois de sofrimento e grande padecimento, depois de internação, retorno para casa, cerca de 3 a 4 meses, minha avó estava me levando para aquele médico com minha mãe, e Deus preservou-me de uma forma muito especial. Aos 5 anos de idade, eu fui atropelado por um trator, literalmente por um trator. E aí eu sempre, quando falo sobre isso, digo, eu tenho ainda marcas no meu corpo desse atropelamento, principalmente aqui na rótula e perna esquerda e um pouquinho no braço. Fui puxar cana de açúcar, que no interior é muito característico, junto com os meus amigos, só que sem muita força, ao invés de puxar
a cana me puxou para debaixo do pneu, o pneu passou em parte da minha perna esquerda, do meu braço e quase na minha cabeça, e foi algo assim que eu me lembro até hoje, muito especial, porque foi um livramento de Deus. Passei 4 meses e meio no processo de cirurgia, de gesso, outros mais. Os colegas lá de escola iam estudar na frente da minha casa lá, junto com a professora, e Deus me recuperou, não deixando nenhuma sequela pela bondade e graça dele. Sofri algumas outras situações de alguns acidentes, inclusive no exercício da secretaria, igualmente, e um assalto seguido de um sequestro em 2017, com 3 marginais que entraram no veículo da convenção na época e rondaram Salvador e outras regiões mais, e parecia que iam me levar para a Feira de Santana. Deus preservou, e foi um espaço também para a gente poder, naquele momento, testemunhar para aqueles jovens pelos quais ainda oro, e fui deixado num bairro chamado São Cristóvão, e Deus me preservou de uma forma muito especial. Mas, em 2020, chegou a pandemia, e como todos vocês, vivemos os dias extremamente difíceis de adaptação, de um novo momento, e sabia que eu estava sujeito ao vírus, como qualquer um de nós, mas que passaria de forma muito serena, muito leve, sem precisar de internação. Contudo, no dia 25 de julho de 2020, de madrugada, eu estava há uns 4 dias, não sei, acredito que sim, com o vírus, e já estava tomando medicação, enfim. Eu fui ao banheiro, ao sanitário, e eis que me deu uma tontura muito grande, e eu tive uma síncope, caí de forma muito forte, batendo a cabeça no chão, ficando com um hematoma muito grande, e tive uma parada cardiorrespiratória. Olha que eu, sempre saudável, nunca fui internado, não tinha feito nenhum tipo de procedimento, enfim. E naquela ocasião, Ana acorda, minha esposa, que é da área de saúde, e me reanima, me ressuscita literalmente, e juntamente com meu filho mais velho, me levam para o hospital. E eu fui internado, tinha um casamento naquela noite que tive que delegar, e esse que eu, na verdade, estava agora esperando que fosse um processo mais sereno, mais leve, naturalmente. Contudo, no domingo, dia 26, início da noite, eu tive aceleração da frequência cardíaca, chegando a mais de 160, com a queda na saturação, a 78, 76, já tinha ido com 82. Eu me lembro que eu resisti em ir para o hospital, porque eu sabia que naquele momento estava muito complicado, e imaginava que poderia me recuperar em casa. E mesmo deitado, a saturação não passava de 82. Ana se ajoelhou, literalmente. É por isso que até brinco e falo sério com ela, como ela me ama, porque além de ter me ressuscitado, me levou ao hospital e depois tratou da minha reabilitação enquanto físio-intensivista. E aí ela, de joelhos orando, disse: vamos, filho, vamos. Então, fui. No domingo, à noite, estava sendo levado para a UTI, sem roupa alguma, até aliança, e eu nunca tiro a aliança do dedo. Naquela ocasião, a aliança sendo tirada, eu imaginava que passaria pouco tempo, contudo, fiquei de 26 de julho até 20 de agosto numa UTI. E cá entre nós, só sabe o que é estar no UTI quem está, quem passa, tá? Que Deus te preserve com muita saúde, porque depois da vida e da salvação em Cristo, saúde é um dos bens mais preciosos, e Deus preserve com muita qualidade de vida e saúde. E na UTI, eu vivi dias difíceis. Usei uma máscara não reinalante durante 4 a 5 dias, que parecia que eu estava sendo afogado vivo. Sabe aquela sensação de falta de ar? Era o que eu estava vivendo, com quase a certeza que seria entubado. Deus usou um aparelho chamado Optiflu, aparelho de alto fluxo, que foi uma providência de Deus, e eu passei a chamá-lo do meu precioso, a exemplo de Sméagol, lá no Senhor dos Anéis, que alguns aqui já leram o livro de Tolkien, ou então já assistiram, certamente, estes filmes, a série lá do Senhor dos Anéis, porque foi bênção de Deus para a minha vida, e Deus usou para me livrar da intubação, certamente. Fiquei com este aparelho durante cerca de 20 dias, com fluxo alto, e depois diminuindo passo a passo, e tive, nesse intervalo, algumas intercorrências. Tive pneumotórax, tive edema,
tive tromboembolia pulmonar, aquilo que entrei com 50% de comprometimento evoluiu para 75% e depois soube que foi para 100% de comprometimento. Teve 3 momentos que eu tive, assim, todas as sinalizações para intubação. Um deles, o doutor Ivan ligou para a Ana dizendo que seria naquela madrugada ou manhã seguinte, e depois chegou a me dizer isso também. Quando foi na manhã seguinte, ele chegou para mim, olhou-me, e mesmo eu ainda estando com as limitações físicas, mas o quadro clínico não era desesperador, embora os exames fossem gravíssimos, ele dizia, veja que expressão interessante, aqui eu quero agradecer a vocês que estão aqui, quem está acompanhando aí no canal e orou em meu favor, muita gente na nossa imensa e amada Bahia, Pernambuco, Brasil e outros países intercederam em meu favor, e foi de fato Deus que operou pela graça e misericórdia dele, pelos propósitos para com a minha vida, e ele dizia para mim, olha, eu não sei o que é que está acontecendo nesse quarto, porque até então, aqui nesse hospital, todos os quadros como o seu, e o seu está mais ainda, porque foi 100% de comprometimento, foi intubação na certa. E você, embora com os exames graves, mas o seu quadro clínico não é tão desesperador. Então, tem alguma energia, alguma força, alguma luz agindo aqui nesse quarto. E aí foi a bola que levantou para a gente poder, usando até essa expressão em período de Copa, fazer o gol em dizer quem era essa força, quem era essa energia e luz, senão Jesus Cristo agindo em meu favor. E foram algumas vidas que se renderam a Jesus, inclusive médicos, inclusive enfermeiros, e passei a ser conhecido como o pastor da UTI, podendo apoiar muitas vidas, mesmo quando um pouco cansado. Tive reinfecção em um dos momentos, e é onde aconteceu a tromboembolia pulmonar, a TEP, e eu posso lhes dizer que foi uma experiência para ressignificar muita coisa, para fortalecer. Quantos momentos me lembro de choro, de lágrimas diante de Deus, lendo a Bíblia aparecia com as letras vivas, saltando e falando ao coração. Li a Bíblia em 23 dias. Geralmente leio a Bíblia semestralmente. Nesta ocasião, de 29 dias de internação, li em 23 dias. E foi, de fato, providência de Deus permanecer com o smartphone na ocasião, porque além de poder ouvir louvores que edificavam, pude ler vários livros, revisitar o Peregrino, revisitar clássicos e, sobretudo, ler a Bíblia e pensar nos propósitos de Deus para a vida. E eu fazia uma oração, meus irmãos e irmãs, lá de Filipenses capítulo 1, quando Paulo disse que o viver é Cristo, morrer é lucro, mas Paulo completa dizendo, mas se a minha vida tem ainda frutos a dar, não sei o que é melhor, se ir estar com Cristo ou ainda viver aqui. E Paulo completa, certamente que ainda tenho o que fazer e frutos a dar. Então fazer oração, Senhor, estende minha vida conforme tua graça e tua bondade. E lá naquele momento, vocês se lembram que na primeira onda, o número de gente infectada que era internada, entubada, era muito grande. Então aqueles gráficos que apareciam nas emissoras, do verde, que eram os que iam sendo curados, e dos vermelhos aumentando e aumentando, e quando eu vi aquilo, eu orava, Senhor, me coloca nesse verde aí, por tua misericórdia, bondade e graça. Alguns colegas meus queridos, amigos, pastores de Pernambuco, do norte do país, de outras regiões, morrendo naquela ocasião, e o meu coração apertava, e tanto é que uns 4 pastores, quando eu recebi alta e estava já em recuperação, ligaram para mim dizendo que Deus me amava demais em ter me preservado, e eu só dizia assim, ele de fato me ama, mas quem partiu também para a eternidade, ele ama igualmente, não é o fato de ter sido preservado que ele me ama mais, mas na verdade são os seus propósitos soberanos e gloriosos. Quero dizer que foi um tempo de muita aprendizagem, e também de perceber que a nossa vida ela é limitada, restrita, que um vírus imperceptível aos olhos humanos pode nos levar, e a gente precisa estar de bem com Deus, vivendo o nosso dia de hoje com a intensidade necessária, porque a gente não sabe o amanhã. Que Deus te preserve, meu irmão, que Deus te dê muitos anos de vida com qualidade, mas que eu e você vivamos o hoje com profundidade, seja para Jesus voltar ou se Ele quiser nos levar, porque nossas vidas precisam estar dentro da vontade e dos propósitos de Deus. E quero complementar, para finalizar essa palavra, dizer para vocês que a luta não foi fácil nos últimos dias ainda na UTI, para que pudesse seguir o processo, em alguns momentos naquela tensão entre o limite da expectativa e da ansiedade pela saída da UTI. Eu me lembro que a doutora Ana Paula, uma das diaristas que a gente criou um grande
vinculação, assim como o doutor Licenor lá, responsável pela UTI, que de fato foi trabalhado pelo Espírito Santo, a mãe dele, membro da Igreja Batista Sião, e ele também quebrantou o coração diante de Deus. Eu me lembro que a doutora Ana Paula chegou uma manhã, faltando uns 3 dias que eu receberia a alta da UTI para o apartamento, e ela disse que sonhou comigo caminhando na orla, aqui de Salvador, na orla de Itapuã. E eu dizia para ela, com lágrimas nos olhos, que certamente era Deus falando através dela, que eu voltaria a caminhar e a correr na orla, e assim aconteceu, tempos depois, para a glória de Deus. A visita da minha esposa foi formidável naquele período. Vocês sabem que naquele período não podia receber visita nenhuma na UTI. Ana foi só um momento, porque por ser da área de saúde, foi algo altamente renovador para o coração, e uma coisa que eu brinquei com ela, em dizer para ela, não posso deixar você viúva tão nova, então espero viver ainda bastante para que a gente esteja junto por muito tempo, e até brinco com isso quanto aos irmãos na igreja, que nos cuidemos com a graça de Deus, fisicamente, no que estiver ao nosso alcance, porque no mais quem cuida é o Senhor, a fim de que a gente possa viver também bastante, porque geralmente os homens partem antes das mulheres, e a gente, como membros fundadores da Igreja da Graça, que completou agora 56 anos, igreja que tem abençoado nossas vidas, e a gente tem procurado servir da melhor forma, a gente viu que a maioria dos membros fundadores que estão vivos são mulheres. Então, boa parte dos homens já partiram, então que a gente possa continuar se cuidando. E aí, para finalizar, depois que recebi alta para o apartamento, passei mais 2 dias, recebi para casa. Saí ainda com um cilindro de oxigênio, porque eu saí com ainda 50% de limitação, mas Deus foi tão bondoso que eu não precisei usar esse cilindro. Deus cuidou de mim através de Ana, e foram 40 dias de fisioterapia intensiva, tanto pulmonar como motora, e para a honra e glória do nome do Senhor, ali no final de setembro eu estava voltando às atividades na igreja, e um dos primeiros atos, depois que retornei, foi o casamento do meu filho mais velho, que também foi outra bênção, outro momento tão marcante, de modo que só tenho a dizer que é a graça de Deus, a misericórdia sobre minha vida, e Ele nos faz aprender e crescer, e que a gente possa tirar lições e frutificar para a glória de Deus diante de adversidades e provações de nossas vidas. Volto a dizer, você tem muita experiência para contar, certamente você tem muito o que dizer do que Deus fez e do que Deus fará ainda mais na sua vida. Que se Ele tem propósito quanto ao sofrimento, Ele lhe dê graça e compaixão. Nenhum de nós queremos passar, mas Deus conduz a nossa vida para crescermos na sua misericórdia e na sua graça e na sua compaixão. Lembrando as palavras de Paulo, ou de Jesus para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte diante do Senhor. Deus te guie neste final de ano, Deus conduza a tua caminhada, Deus realize os planos dele em sua vida, e Deus te guie em 2023, que você frutifique muito e desenvolva e avance para a honra e glória do nome do Senhor. Uma honra partilhar com vocês sobre essa temática, à luz das Escrituras, da teologia, da experiência pessoal. Abraço no meu nome, no nome da minha família. Ana nem está comigo agora, que está de plantão neste momento, nesta noite, e também em nome da Igreja Batista da Graça e dos batistas baianos, deixo um grande abraço aí, carinhoso para todos vocês aí dessa amada região, e quem porventura está acompanhando ou acompanhará depois. Deus os abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, pastor Ivaldo. Boa mensagem, excelente mensagem. E o irmão está fazendo, com essa excelente mensagem, um encerramento da live desse ano, né? É a última live do ano. Nós retornaremos. Muito obrigado, pastor, pelas mensagens que o senhor trouxe para nós. Uma excelente, boa mensagem. Nós queremos agradecer aos irmãos também que estiveram nos acompanhando durante todo o ano e no final dessa live. Nós já queremos anunciar... Pastor Antônio, com a sua permissão, quero dizer que no próximo ano a gente deve estar junto aí na região noroeste, certamente para alguns encontros e preparativos para a Assembleia de 2024. Com a graça de Deus, certamente estaremos juntos e estaremos investindo aí no campo que ainda não tem nosso trabalho. A gente vai estar plantando igreja no próximo ano, teremos 2 trans, tanto o Oeste como o Serra Vale, e a gente vai avançar com o fortalecimento do trabalho aí nessa região que a gente tanto ama. Amém. Eu sei que será um trabalho abençoado. Não sou pastor não, meu irmão. Sou apenas uma ovelha.
Então, que Deus te abençoe, meu querido, ainda mais. Eu sou daqui de Salvador, moro aqui. Pastor, é uma profecia para Tony aí, né, pastor? De repente é uma profecia, né, pastor? Mas foi uma mensagem muito esclarecedora, eu gostei muito. E nós queremos já anunciar, nós vamos entrar em recesso, né? Nós retornaremos no próximo dia 27 de janeiro, e quem vai fazer a abertura da primeira live de 2023 será o pastor Isaías Alves, ele é do Rio de Janeiro, lá da PIB de Campos, né? Nós queremos também agradecer aos cantores Evandro e Paloma. Muito obrigado pela participação. Vocês também estão abrilhantando esse trabalho, fazendo também o encerramento dessa live, com a parte musical de vocês. Gostei muito de ver a filhinha de vocês tocando bateria. Como é o nome dela? Deve ser para Evandro. Esther. Ô, Esther, gostei muito, você toca muito bem. Bateria foi o meu primeiro instrumento. Eu tocava no SESC. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. E essa menina tem talento, viu? Tem ritmo, tem compasso. E que ela continue assim para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Ivaldo, mais uma vez. Nós agradecemos a todos. Fiquem com Deus. Tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente possa iniciar o 2023 abençoado, com muita paz e muita alegria no nosso coração. Fiquem com Deus. Agora vamos ouvir aí, né, Tony, o casal. Vamos ouvir, sim. Desculpa, era uma última música pela nossa irmã Paloma, Evandro aí, e Esther. Vamos ouvir esse trio abençoado. Então, vamos louvar. E que 2023 venham muito mais encontros como esse, né, Evandro? Que a gente também possa participar de vários outros e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Agradecer a Paulo pelo convite, pastor Erivaldo, Deus abençoe. Agradecer a todo mundo aí pelo convite de estarmos aqui. É sempre bom ouvir a palavra de Deus, compartilhar experiências. Que experiência maravilhosa, hein, pastor Erivaldo? A gente estava aqui só dizendo Jesus ama mesmo esse homem, viu? Porque tirou de tanta situação difícil, né? E às vezes a gente passa por situações ainda mais simples, né? Não tão complicadas, e às vezes a gente já questiona Deus, já esquece de Jesus, já se afasta do Senhor, não sabendo nós que tudo não sai do plano de Deus, né? Tudo acontece conforme a vontade do Senhor. Então, é maravilhoso para nós saber que Jesus nos ama e está a todo tempo cuidando de nós. Então, vamos louvar. É verdade, meu irmão. Só aquela experiência do trator, meu Deus. O pastor... Desde pequenininho, né? Um plano de Deus, né? Esse é o pastor tratorista. Pastor Erivaldo, o pastor Silvio Rodrigues está mandando um abraço para o senhor. Talvez acho que o senhor conhece. Claro, um abraço para ele, abraço para a Paloma, para a sua família. Obrigado pelo carinho e para todos e todas. Paloma. Então vamos louvar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus,
santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez. E nós vamos encerrar essa live. Vamos pedir ao pastor Arivaldo Barros para nos despedir com a bênção apostólica. Pastor Arivaldo, por favor. Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Abençoa esse projeto ainda mais, abençoa a vida dos teus filhos, continua a conduzir, lhes dá um final de ano cheio da tua direção e graça, um novo ano com a tua direção, cheio de saúde, provisão, sabedoria, e cumpra os teus propósitos neles e em nós. Que o teu amor eterno e glorioso, Deus Pai, a graça salvadora que há em Jesus e o doce consolo e santa consolação que há no Espírito Santo, seja sobre nós, teu povo, aqui, aí na região de Jacobina, extensivamente a toda a Bahia, Brasil e mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos.